Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano. E hoje, como vocês já estão vendo, é um vídeo bem diferente aqui no canal. Vamos terminar hoje as tier lists do segundo semestre, né, que a gente vai ter. Tivemos já a da BFA, que está lá no canal do FABR Highlights. Tivemos do Brasileirão D2, que está no canal do Mapa do FABR. E a tier list da D1 vai ficar aqui no meu canal. Mas antes da gente começar, a gente vai falar de todos os 13 times aí, a gente vai explicar como vai funcionar toda a tier list, apresentar primeiro, óbvio, os convidados que estão aqui comigo hoje. Então, primeiro de tudo, Felipe do Mapa do FABR, seja bem-vindo e vamos fechar, né, de vez agora as tier lists. Agora, primeiramente, né, boa noite, bom dia, não sei que horário as pessoas estão vendo. Vamos agora finalizar o último campeonato, a última parte dos nacionais, que estreia agora, né, nesse final de semana já tem jogo. E bora lá, e se a gente não demora 2 horas. É isso, né? A nossa promessa foi no segundo vídeo não demorar, demoramos mesmo assim, é a promessa desde o primeiro. E antes de tudo, né, antes de chamar o Rafa também, só lembrar que esse vídeo está sendo gravado no dia 31 de julho. Então, se alguém for anunciado, se alguém anunciar que saiu depois do horário dessa gravação, a gente não tinha como saber. Agora sim, aqui também com o Rafa do FABR Highlights. Rafa, seja bem-vindo também e bora também fechar mais, vamos fechar de vez essa tier list. E aí, Ornella, e aí, Felipe, e aí, galera? Vamos fechar, né? Vamos fechar finalmente. Cara, a primeira acho que a gente gravou, né, da BFA, a gente gravou já deve ter um mesinho, né? Mais ou menos. Já teve um mesinho aí, tipo assim, a gente gravou e aí na semana seguinte que a gente gravou já apresentaram contratação nova, já mudou tudo, então é importante a gente mencionar essa data, hoje é dia 31. Mas é verdade seja dita... Vai começar essa semana. E... A verdade seja dita, a da D2 a gente tá equilibrado ali. Não, a da D2 a gente foi, né? A da D2 a gente conseguiu. Vamos lá. Por enquanto. Bom, teve 2 semaninhas só, né? Vamos lá. É isso, vamos pra D1. Pense D1. Agora. É isso. Rafa, vamos começar então, vamos aproveitar que você tá empolgadão aí hoje. Bora, chama. Explica pro pessoal quais são as 4 categorias que a gente tem, que são as mesmas que a gente teve nas outras, mas para quem às vezes não conferiu os outros, quais são as 4 categorias e como que a gente vai dividir os times nessas 4 categorias hoje. Beleza. Nós temos aqui as nossas 4 categorias, o candidato ao título e chega nos playoffs, que são autoexplicativas, né? Candidato ao título aí, nós teremos os 4 melhores times e no chega dos playoffs nós teremos os outros 4, né, para fechar os 8 times que vão aos playoffs do Brasileirão, da D1. O Tem que esperar para ver são aqueles times que a gente não tem certeza de como que chegam, né, nesse campeonato, às vezes um time novo, ou um time que realmente não anunciou ninguém, que não jogou no primeiro semestre, e o coadjuvante é o time que realmente a gente não tem muita expectativa de que vá conquistar boas vitórias, que chegue esse playoff, que brigue com os outros times. Acho que é basicamente essa a explicação. São 4 times do candidato ao título, 4 times não chegam aos playoffs, e não tem que esperar para ver no coadjuvante, a gente já deixa meio solto, os 5 restantes vão estar divididos aí. Eu queria, inclusive, antes da gente começar, eu queria roubar. Eu queria que a gente deixasse só 3 candidatos ao título. Só os 3, só o líder de cada grupo. Eu sei o que você quer fazer. A gente tava falando disso mais cedo, né, Rafa? O que a gente ia fazer com o 4? A gente tava falando que a gente não sabia. Pô, quem é que vai ser esse 4 aqui? Então, eu prefiro que a gente siga a lógica que a gente fez dos outros, de ter os teóricos líderes do grupo que a gente imagina. Né? Bom, justo. Beleza, então. Vamos começar. Lembrando que, para explicar pro pessoal, como vão funcionar o caminho até os playoffs, né? A gente vai ter líderes e segundos colocados de cada grupo indo direto para os playoffs e os 2 melhores terceiros colocados, independente de grupo. Então a gente tem aí esses 3 grupos, né? Grupo A e Grupo C com 4 times cada, Grupo B com 5 times. Então a gente vai ter aí toda essa disputa. Lembrando que um time do Grupo A joga contra um time do Grupo C, né? Para completar os 4 jogos, para que todas as equipes joguem 4 jogos na primeira fase. Vamos começar então com o time do Grupo A. Felipe, vou pedir para você falar primeiro onde você colocaria o Brown Spiders, que acabou de ser vice-campeão do estado do Paraná. Logo falando do Brown Spiders, né, Felipe? O pessoal vai... eu acho que o Ornelas não sabe da minha fama. Porque ele não tá nos mesmos grupos que nós, verdade. Então acaba ele não sabendo, mas sem querer ele me colocou numa enrascada aqui, assim, enrascada, porque eu sou muito amado, né?
às vezes é muito na brincadeira também, né? A gente brinca muito. Sim. Mas, poxa, para mim, olhando hoje, eu não tenho muito o que esperar para ver. Tem muito o que eu preciso ver. O time não vai mudar muito. Eu até mandei para vocês os times que mandam. Próximo eles não tem grandes mudanças, não tem ninguém chegando, não tem ninguém saindo. Acho que a única alteração mesmo é a chegada do Luan Tulesse, né? Os wide receivers. Mas fora isso, a gente não tem nenhuma grande mudança. Tinha um americano, running back, que eu realmente me esqueci o nome dele, eu estava falando esse dia com o Brandon, que é mas ele está machucado, ele deve voltar na segunda metade da competição, né? Ele está aqui no Brasil. O cara tem acompanhado o treino, tem ajudado muito, né? Tipo, é um cara que não falta, mas não vai ajudar para se voltar, vai voltar para a reta final aí do meio, terceiro jogo em diante. Então, por agora, eu, assim, já sabendo que eu vou apanhar, para mim é coadjuvante. Caramba, sério? Coadjuvante? Sim. Caramba. Sim. Pra mim, pra mim era assim, chegar nos playoffs, sabia? Olhando pro grupo, pra mim era chegar nos playoffs. Recapitula o grupo pra gente, o grupo A. O grupo A é Brown Spiders, Croco, Steam e HP. Tá. Né? Eu tô até abrindo aqui pra não falar besteira, pra ver quem é o jogo do grupo C do Brown Spiders, porque isso é uma coisa muito importante. Sim. Ele pega o Rhinos em Curitiba. Então, porque isso é muito importante, né? Eu não vejo como coadjuvante. Eu não vejo como coadjuvante. Eu vou refazer meu pensamento. Eu também. Vou refazer meu pensamento. Eu acho que vai ter time que, mesmo naquela nossa lógica, a gente não vai conseguir certinho os vários playoffs. Por exemplo, Sim. Um time que eu tenho certeza, eu acho que vai para os playoffs, mas eu tenho que esperar para ver alguma coisa ainda. E a gente vai falar dele ainda. Tá. Eu acho que o Brown Spiders dá para colocar nessa parte, porque é um time que ainda precisa melhorar muito. Defensivamente, não é um time ruim, né? Pô, a gente vê eles mandando Mercy Rule do Croco, mas, pô, isso é normal. O Croco tá num nível além dos demais. E ele fazer isso não é nem... Porque a gente já viu essa... Tá sufoco. A gente viu isso, mas o ataque... eu gostaria, assim, de roubar e colocar no vamos esperar para ver. Pode ser. Eu entendo sua lógica. Eu acho hoje que a gente teve o jogo do HP, mas foi um jogo bem parelho, né? Que foi um 2-0 ali, foi 2-0, se eu não estou enganado, né? Que foi bem pontual. E apesar de eu gosto muito, eu gosto muito do Julian, vejo um potencial gigante no Bambrila, que é um menino que apareceu aí no Sub-20, que eu até já falei em recaps, mas realmente é um time que, assim, pecou muito nas 3 fases contra o Croco, e eu acho que essa última impressão, ela realmente não é boa. Para mim, olhando só pro grupo, seria chegar nos playoffs, mas por enquanto eu acho que dá pra gente colocar tem que esperar pra ver. É isso, eu gosto muito da defesa do Brown Spiders, tá? Eu acho que tem nomes excelentes lá. Você tem nomes bons ali na linha, você tem nomes bons na secundária também, mas o ataque ainda falta aquele, né? Aquele suco. A finalização. Isso. Falta a finalização. Isso. O processo, falta pontuar, né? Falta avançar aí, né? Mas aqui. E aí eu acho que é isso que eu baseio. Não é um ataque aesthetic. Não tem o suco, cara. Mas assim, sobre essa questão eu não vejo hoje 8 times que eu tenho certeza que vão para os playoffs. Por isso que eu acho que a categoria vai para os playoffs, vai ter menos que 4. Eu acho que a nossa certeza aqui são os candidatos ao título, né? Sim. Fica meio solto, né? Exato. Então, primeiro estreando lá. Beleza, vamos lá. Vamos ao ter que esperar para ver. Para mim, agora eu vou roubar para São Paulo e vou já colocar o Guarulhos Rhinos no chegando nos playoffs. Sim. Pra mim, apesar da queda, só que a gente tem a chegada de todo o Rhinos Academy para esse segundo semestre. Sim, isso. Então a gente tem Aires, a gente tem JP no ataque, a gente tem o outro JP que é o running back, a gente tem Gasparotto na defesa, tem Veracruz na secundária. Você tem aí pelo menos 6, 7 caras que 2, 3 podem ser titular, mas os outros caras vão dar profundidade. Como a gente já falou, é um grupo difícil,
porque eles encaram Violet e Dragons, dois times que o Violet eles perderam na semifinal, e o Dragons foi um time que eles perderam 3/4, mas ganharam o jogo. Sim. Exato. Tem o Gama, e o jogo intergrupos é o Brown Spiders em Curitiba, mas pra mim hoje, eu acho que o Rhinos venceria o Brown Spiders, então pra mim é chegar nos playoffs. Eu concordo, eu acho que essa chegada dos times dos jogadores do Academy, desculpa, ajuda muito. Talvez ajuda muito porque assim, você fortalece vários setores, por exemplo, nos wide receivers. Você tem bons wide receivers no time principal, só que a chegada de um Aires da vida dá outra cara, entendeu? É um cara muito importante, principalmente bolas longas, sabe? E vale a gente lembrar que esse time do Rhinos, logo no começo da SPFL contra o Spartans, naquele empate, o Rhinos perdeu 7 ou 8 recebedores. Ele já estava sem Domingues, estava sem Bigode, aí o Quinho machucou, o Di machucou, o Paulinho não estava jogando, o Guimarães não estava jogando. Então, assim, o Aires estava na D2, o JP estava na D2, o Cortez estava na D2, o Toquinha, querendo ou não, era um cara novo ali. Ele teve uma estreia contra o Vikings fazendo 3 touchdowns, mas ele de repente virou o alvo primário. E uma coisa que vale a gente falar mesmo com a chegada de todos esses caras, o Rhinos ainda não tem hoje o desafogo vertical, que era o que o Domingues fazia para esse ataque. Cara. Então você tem o Tini, que é um tight end que movimenta um pouco mais, é bom bloqueador, acho que ele vai começar a ser mais aproveitado agora nesse segundo semestre, mas você traz mais velocidade, você traz mais opções, mas ainda falta uma coisa que ajudava muito o Catulo, que é uma referência vertical, o cara alto, que você pode pendurar a bola para tirar a moeda para ver se ele vai ficar com ela ou não. O Gronk do Catulo, né? E tem também, Ornelas, assim, eu tenho uma preocupação que quando eles mandam aqui as armas ofensivas ali do time para mim, não tem nenhum running back. Eles não colocaram nenhum running back, eles são um pouquinho machucou. Eu não sei como é que tá o Finex. Finex, até onde eu sei, ele tá bem, ele se tornou o principal running back com a lesão do Quinho. O Quinho não deve voltar para o brasileiro, né? Sim, até pelo que eu falei com ele não deve voltar para o brasileiro, ele teve que passar por uma cirurgia ali depois do jogo do Spartans. Tem a chegada ali de alguns caras, né? O Germano, que era do Academy, deve jogar. Bom nome. O GG é um bom cara, entrega como recebedor também, é um cara que já tá na filosofia do time. Mas é um time que passar mais a bola do que correr. Eu acho que a gente só tá excluindo as opções. Pra mim, sim playoffs também, chega nos playoffs, por isso é certo. Eu ainda só tenho pé atrás com secundária. Secundária, pra mim, assim, muito longe de estar no nível que o resto do time tá. Sim. Pô, mas eu também falo, por verdade seja dita, mano, contra o Vilders, ok, o cara Vita tava machucado, né? Todo mundo acho que essa altura do campeonato já tava com a mão arregaçada. Tava doente. Mas, verdade seja dita, contra o Vilders, a secundária não jogou mal. Teve uma bola, só que aí foi touchdown. Mas assim, o time tinha forçado 2 interceptações, não deu ali tantos espaços. Claro, é uma secundária que tem caras ali que é muito matar ou morrer. Ou vão roubar a bola ou vão tomar o TD. Mas Exatamente. Cara, não sei. Eu estaria mais preocupado com o ataque, porque é a pior temporada do Catulo que a gente viu aí em muitos anos. Desde 2016, 2017, pior. Então, mas eu ainda confio que esse time vai chegar nos playoffs. Olhando para esse grupo, eu acho que dá para arrancar ali pelo menos 2 vitórias e ganhar o jogo de fora do grupo, né? Que aí com 3-1 é certeza que passa, mesmo que como segundo. Não, disso não tem dúvida não. Acho que isso aí tá certo. Agora vamos falar de grupo B, Rafa. Faça as honras para a gente falar da Rio Football Academy. E assim, eu já vou... Peraí, o Ornelas não quer falar dele não, porque o Ornelas conversou com o cara agora. Porque, tipo assim, eu não sei de nada, basicamente. Eu também não. Se eu for pelo que o Duton falou, eu colocava no candidato ao título, porque é um time que realmente tá muito empolgado, e a mentalidade que o Duton tá colocando nesse time, e algumas peças que a gente sabe que estão lá, né, de Flamengo, Vasco, além da própria base da RFA, né, tem o Paiva, que é o quarterback, né, que estava com a seleção brasileira de flag também, então é um quarterback experiente já. Para mim, hoje, eu fiquei toda a nossa preparação de tier list falando que ia colocar no Tem que Esperar para Ver. Mas para mim, hoje, ele chega nos playoffs. Ele só não é melhor para mim hoje que o Galo dentro do grupo. Cara, a minha... Eu ia falar assim,
é certo, não tem que esperar pra ver. Porque, tipo assim, eu não sei como é que vai ser. E é justo. É justíssimo. Porque, assim, por mais que a gente tenha peças mais experientes, a gente tá falando de um time que a base é o RFA, né? É o time que joga sub-23, jogou sub-20. E aí a gente vê muito desses times jogando contra times sub-23, sub-20, que são times, né? Que assim, quando você coloca frente a frente esse desenvolvimento, a gente sabe que a RFA tem um desenvolvimento melhor, tem um acompanhamento melhor. Só que quando a gente coloca aí com times contra adultos, vamos falar o termo. Como é que a gente vai ver esse time? Assim, eu boto muita fé que o moleque de 18, 19 anos vai correr muito mais que um DB de 30. Só que o DB de 30 ele tem inteligência de jogo pra saber o que tá acontecendo, tá ligado? Agora eu pergunto pra vocês. Hoje, Grupo B, o líder, teoricamente, vamos, não precisa colocar ainda, porque a gente vai falar, mas candidato ao título é o Galo desse grupo, Grupo B, certo? Estamos de acordo. O resto do grupo é Flamengo e Imperadores, que a gente também não sabe o que esperar, e o elenco tá meio que desmontado. O Juiz de Fora Imperadores, que fez um bom campeonato mineiro, mas quando pegou o América já não conseguiu tirar muito do jogo. E o Tritões, que pelo que a gente teve de informação, não teve nenhuma super chegada, mas também, pelo que eu lembro, eu posso estar enganado, mas é mais ou menos o time que a gente viu ano passado, com uma mudança ou duas. Se manteve. Pô, eu não consigo falar hoje que a RFA não ganharia os outros 3 jogos. Então, assim, a minha questão, até mesmo de pensar nessa questão de não ter 4 times que chegam nos playoffs ali como certo, é exatamente por causa da RFA. Até puxando um argumento que a gente utilizou, acho que no da D2 e também no da BFA. Eu não vou dar tanta moral para um time que eu não vi jogar. Justo. Com relação ao que eu vi jogar. Justíssimo. Eu não vou colocar ele nos playoffs, sendo que eu não vi jogar, e deixar o Brown Spiders abaixo, sendo que a gente viu o Brown Spiders jogar. Perfeito. Então, assim, para mim, possivelmente ele vai chegar, mas eu não sei de nada desse time. Assim, é um mero achismo, né? Porque se eu for me basear por empolgação de dirigente, de jogador, pô, danou-se, né? Vai ter time da. Vai estar todo mundo no título, né? Vai ter time da Taça Nova de Justiça achando que vai ser campeão nacional, tá ligado? Justo. Justiça. Então, assim, eu acredito. Contra a Galo vai perder. Se acontecer o contrário, voltem no vídeo aqui, pode xingar. Não, e assim, eu vou ser bem sincero, eu tava conversando esses dias, né, com um amigo que não é tão ligado ao FABR, né, e ele falou, pô, o que seria a RFA vencer o Galo hoje? Aí eu falei, pô, sendo bem sincero, seria uma das maiores surpresas dos últimos anos. Com todo respeito ao que é a RFA. Foi o Tritões ganhando do Spectros na BFA. Porque pra assim, mim seria o Galo... Eu acho que seria mais. Eu acho que seria bem mais. Porque a evolução do Tritões, né? O Tritões já é uma certa evolução. Porque a gente olha pra esse Galo, pô, o Galo já tinha um mega time. Aí trouxe Caravita pra comandar esse ataque. Trouxe Prince pra ser um running back 2 ali do Geller. Aí traz o Vilela, que é um mega linebacker que vai ser rotacional ali dentro. Trouxe de volta... Tem um dos irmãos Stutz. O Guilherme. Tem o Guilherme. Tem o Ryan David. Tem o Ryan David. Tem o Cotô. Então, assim, bem sincero, pra mim seria a maior surpresa em muitos anos. E assim, e mais uma vez. Da história do esporte. Não, acho que não. Se a gente procurar, talvez a gente ache alguma. Mas eu tô com o Felipe. Eu aceito, tem que esperar pra ver. E até era o meu argumento. Não, pra mim eu tenho que esperar pra ver. Cara, porque assim, falar exatamente isso, cara, tem que esperar pra ver. Contra Flamengo, contra Imperadores e Tritões, tenho certeza que eu boto fé neles. Eu boto mais fé na FA. Exceto o Tritões, que eu acho que aos poucos o Tritões estava voltando com aquela formação que eles tinham antes. Porque tem muito cara, a gente vai falar mais sobre, mas é meio que um time que os caras sempre voltam, sempre jogam, e aí tipo, é muito tempo de campo, muita experiência, são caras que já jogaram anos e anos e anos. Você tem ali na secundária, você tem o Júnior Bozetti, que né? Sim. Vamos lá, RFA, então tem que esperar pra ver. Tem que esperar pra ver. Bom, então vamos aproveitar que a gente já tá falando do Tritões, vamos pular pro Tritões, deixa eu falar,
quero falar do Valles agora, não. Vamos lá. Por mim, colocaria o Valles lá no finalzinho. Não, todo mundo sabe pra onde vai Valles. Então faz assim, coloca Vailers, Croco e Galo nas últimas opções, pra gente falar. Pra retenção também, sabe? Eu consigo colocar aqui, então, ó, consegue, vamos lá. Consegue. Retenção. Pronto. Bom, Tritões, eu vou deixar vocês falarem. Pra mim, no melhor cenário, tem que esperar pra ver. No melhor cenário, porque é um time que todos esses caras experientes, é um time que, como o Felipe falou, tá aparentemente se achando, mas é um time que ano passado foi 0-4 no Brasileirão. Entendeu? Sim. Perdeu pra Flamengo, perdeu pra Corinthians, perdeu pra Galo e perdeu pra Cruzeiro. Então, assim, pra mim seria coadjuvante, mas... Vamos lá. Perdeu dois jogadores importantes. O Felipe Avarenga, que era o principal running back, que tá no Rio Preto Valles, né? E o Daniel também, que também está no Valles, que era secundário, né? Que era talvez o segundo melhor DB atrás só do Ju. E a reposição, os dois são jogadores, o Avarenga nem tanto, mas o Daniel é um dos jogadores mais jovens que chegaram agora nessa leva mais recente. Mas é complicado você brigar, brigar não, você não acreditar numa escola tão tradicional. Fala muito de escolas do futebol americano no Brasil, técnicos, a do Rex, umas cidades que você sabe que tem uma tradição de formação, como por exemplo, o do Tom falou, né, o Rio de Janeiro, aquela referência do FA Carioca. E o Tritões é isso, né? Tritões, no passado não muito distante, ele fez o Galo ser campeão, porque o elenco campeão de 2017, 2018, basicamente, do Galo, era de Tritões, Patini, você tem Breno DK, que agora é o head coach do time. Você pega agora do União, por exemplo, você tem dois jogadores da defesa que elevam o nível da defesa do União, dois jogadores que foram formados. Mas, assim, para mim, hoje, é um time que eu não considero coadjuvante, porque conheço o potencial. Eles estão ali já há 2 anos e meio, um projeto de refundação do time, realmente. Né? Tá como head coach, recriando a base, tentando reconstruir o FA no Espírito Santo. Né? E por isso, para mim, é um esperar para ver. Hoje, para mim, eu colocaria como esperar para ver. E aí, já fazendo o nosso ranqueamento, eu colocaria a RFA na frente do Bryce Pérez nessa ordenzinha, e o Tritões atrás do Bryce Pérez. Porque eu acho que é realmente um time ainda que a gente viu ano passado um retorno de um time que parou completo em pandemia e voltou meses antes do campeonato. Agora a gente vai ver um time que vai estar talvez mais afinado. Acho que sem grandes expectativas, lógico. Mas eu acho que pode estar mais afinado do que tá. Eu acho que ele pode fazer um campeonato melhor do que o ano passado, tá? Sim. Não, porque assim, quando a gente pega o jogo, foi um jogo de uma posse contra o Flamengo e, se eu não me engano, o jogo contra o Corinthians. Foram jogos de uma posse. Foi jogos de uma posse. O problema é que esses dois foram jogos em casa, sabe? Então, assim, e a gente sabe que viajar até lá não são viagens fáceis para você fazer de ônibus, né? Então, assim, pelo menos São Paulo, não sei Rio, quando... É bem longe. Não, do Rio é perto, do Rio é de boa. É do lado. Mas, assim, me incomoda um pouco, sabe? Porque eu acho que, assim, a gente vai acabar com o coadjuvante quase sem ninguém. Porque se a narrativa do Tem que Esperar pra Ver, ela vai funcionar para muitos times, entendeu? Como, por exemplo, o Corinthians Steamrollers, que é o próximo da lista. Cara, o Corinthians, eu não sei o Corinthians um Tem que Esperar pra Ver. O Corinthians o Corinthians tá no grupo A, então o Corinthians tem Croco, Brown Spiders e HP, e o jogo intergrupos é o Gama. E assim, o Corinthians venceu o Spartans naquele jogo que deu toda aquela questão do jogador se machucando e depois da ambulância. Então. E foi pra semifinal contra o Dragons e não venceu por detalhe, faltando 15 segundos para acabar o jogo. Eu sei que no momento ele passa e tudo mais. Sei que o Dragons fez uma final contra o Valles talvez melhor do que o Corinthians poderia ter feito. Mas, se essa for a justificativa que a gente vai usar, eu deixaria no Tem que Esperar pra Ver. Talvez não Tem que Esperar pra Ver até a frente do Tritões. Porque a gente já viu esse time jogar, entendeu?
Sabe qual que é a questão? Eu acho que em boa parte dos grupos a gente tem um jogo que é uma derrota clara, Sim. que é contra o Croco, assim, uma derrota clara, e 3 jogos que podem ser vitória para qualquer um dos dois. Sim, são Exato. Tá ligado? Tipo assim, que eu vou jogar contra HP, Gama e Brawl Spiders. Quando a gente jogo ganhar a vantagem, HP a no vantagem, passado, a vantagem do foi o Patrick. A Patrick não tava fazendo HP. O jogo de 100 a vantagem, por exemplo, para mim do Steam, é que os 2 jogos-chave são em São Paulo. Brawl Spiders e HP. Contra o Gama lá, eu ainda hoje, por não ter visto o Gama e a gente vê 2 amistosos em que eles ganharam um e perderam um pro Cuiabá, para mim é um jogo que é vencível pro Steamholders. Então o problema do Steam é estreia já contra o Croco lá no Croco Stadium, né, provavelmente. Depois tem em casa o HP, aí viaja para encarar o Gama e fecha contra o Brawl Spiders. Então, a situação em que o time pode estar, pode chegar contra o Brawl Spiders numa situação de 0-3, como pode estar numa situação de 2-1 para ser o segundo colocado do seu grupo. Você crava que o Corinthians venceria esses jogos? Não. Não sei se o Corinthians conseguiria vencer, principalmente no aspecto físico, o Brawl Spiders, que é um time que machuca bastante na defesa. Sim. Contra o HP, não sei, né? O Kudeba chegou, trouxe ali muita coisa diferente pro ataque, mas ainda não conseguiu pontuar. A gente ainda não viu desenvolver. Entendeu? Então, por exemplo, aí o problema é que os outros 3 times do grupo, eles vão acabar, não tem que esperar pra ver. Entendeu? Porque Steam, Brawl Spiders e Paraná HP, eles vão, na minha opinião, eles estão todos ali mais ou menos no mesmo radar. E aí, talvez até pulando um pouco etapas, hoje, o único time que eu vejo coadjuvante é o Gama. Não. Eu vou irritar a pessoa. Então, beleza. Pra mim, já dei toda a minha explanação. Pra mim, mas o Corinthians tem que esperar pra ver. Pra mim também. Cara, mas assim, eu acho que se o Corinthians for pro tem que esperar pra ver, na minha visão, eu vejo um Brawl Spiders mais encorpado que o Corinthians, tá? Eu colocaria atrás do Brawl Spiders à frente do Tritões. Pronto. Eu já queria pra gente até subir o Brawl Spiders nos playoffs. Não, a gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar. Vamos lá. Flamengo Imperadores, pra mim... Coadjuvante. Peraí. Constrói a frase de novo. Pra você, Rafael, Sequeira, Flamenguista, o Flamengo Imperadores é coadjuvante. Exatamente. Cara, beleza, ó. Calma aí. Esse é meu momento, né, único na vida, né, de falar alguma coisa assim. Agora vamos voltar pra beleza aqui, Só pra deixar claro que eu acho que Flamengo Imperadores é coadjuvante. Por quê? Agora eu vou embasar. Cara, se a gente for pegar o Flamengo Imperadores que jogou o Brasileirão do ano passado, já não foi um Flamengo muito vistoso. E ele tinha peças muito boas. Ele tinha um Mamão de quarterback, ele tinha um Mega de wide receiver. O Mamão, ele não jogou a Taça Brasil, mas o Mega jogou. E aí, tipo... O Prince tava lá. O Prince tava lá também. O Prince que tá no Galo agora. O Carlos que ainda tá também. Mas assim, se a gente lembra do jogo da Taça Brasil contra o União da Serra lá, cara... então, não dá. Não dá, e assim, cara, não dá. E aí, tipo assim... Complicado que a gente olha esse time, pô, tem R40, tem o Cebola, tem o Terra, sabe? A defesa tem caras bons também, mas, pô, tudo vai... Mas a média de idade é altíssima. Tudo vai passar pelo ataque, que é o Mazieiro, que não jogava de quarterback, é o que tudo indica que vai ser o titular. Ele era DL, não era? DL? Então, não lembro se era DL ou linebacker. Diferente isso, né? E tem uma OL ali que pela primeira vez em muito tempo, vocês vão lembrar, eu comentei isso com vocês, foi a primeira vez que eu vi uma OL do Flamengo não sendo dominante. Até quando o Flamengo encarava times como o Galo, como outros times fortes também, a OL conseguia dar aquele puxa mais. Entendeu? O Yuri não tá nessa OL esse ano. O Yuri tá na RFA. Mas assim, olha, ele tá na RFA? Acho que ele tá na RFA, se eu não tô enganado. Então, aí, o Anelas, eu acho que entra uma coisa, pra quem tá assistindo a gente aqui hoje, volta um pouquinho aqui no canal do Ornelas, assiste a entrevista com o Tom, tem um ponto que ele fala sobre renovação. Você olha, olhando aqui o time do Flamengo, cara, não tem nomes novos, assim, novos eu falo de idade.
de jogadores que tem, sei lá, que saíram de 2, 3, 4 anos. Uhum. A gente não tem isso. A média de idade desses times, se a gente for olhar, deve ser altíssima, sabe? O Rival mesmo, o Rival acho que joga desde o começo do Flamengo. Você tem, porra, o R40, o Terra, o Cebola. O Cebola estava na seleção lá no começo, lá nos primeiros 3 tempos ainda de no-pads ainda, sabe? E isso significa que a gente tem caras muito experientes que sabem muito do jogo. São qualidades, é o que eu falo. Se chegar no jogo, aguentar jogar 100% por... A questão é, se chegar num jogo contra, de repente, o Imperadores, ou a própria RFA, ou Tritões, num jogo parelho, esses caras podem ser o diferencial. Pô, o R40, se ele pegar a bola e ele tiver o espaço para ser 1 contra 1, ele vai fazer muito cara errar o tackle. Ele vai passar. Muito cara vai errar o tackle. A questão é, quantos jogos vão ser apertados para que você possa depender dessa bola? Entendeu? Não é um grupo que eu vejo o Flamengo tendo tantos jogos apertados. Os jogos apertados para mim hoje seriam Tritões e Imperadores. A RFA para mim é favorita contra o Flamengo e o Galo é muito favorito contra o Flamengo. Sim. Entendeu? Ok. Se ficar 2-2, dependendo da combinação, pode ir para os playoffs e tudo mais. Bom, beleza, pode. Mas um time que perdeu para aquele União da Serra, do jeito que foi, eu não consigo... Eu até aceitaria, de repente, um argumento que eu tenho que esperar para ver, mas já que vocês abraçaram o coadjuvante, eu vou abraçar com vocês. Eles perderam para o União da Serra e recentemente tiveram um amistoso com o Vasco, que eles ganharam. Sim. Tá? Se eu não me engano, foi 14-0, foi 16-0. E isso mostra outro ponto do que o Patrick disse, né? Esses 2 times, eu acho que se juntar não dá um. É isso. E assim, e o Vasco, uma queda muito grande, né? O Vasco ainda trouxe os dois gringos, né, que vão jogar e tudo mais. Eu acho que eles não jogaram. Mas a questão é, o Flamengo, de certa forma, a gente tem que dar os parabéns, que ele não recorreu à solução fácil, que foi trazer gringos, que a gente sabe que tem muito time que, beleza, não tem uma base, não temos o quê, vamos trazer 2 gringos e vamos tapar o buraco. O time realmente se propôs aí com o que tem. Pode dar muito errado e tudo mais, mas pelo menos é um time que, como a gente já viu, a gente viu em São Paulo isso acontecer há alguns anos com o Storm, o Steam também, mas o Steam teve essa transição há muitos anos atrás. O Rhinos está começando até agora, só que o Rhinos aí já está fazendo o seu Rhinos Academy. Então é aquilo, você tem que ter essa base jogando por 2, 3 aninhos, para quando esses caras começarem a não ser a referência, eles irem subindo. E hoje é bem difícil a gente ver isso em muitos times, né? Uhum. Agora, para mim, a gente tem outro coadjuvante. Posso começar desse? Só pra gente especificar, né? Gama, Leões de Judá. Ela é Gama... Eu não sei mais. Rednecks, eu não sei, cara. Então, eu não quero falar errado. Peraí, vou até pesquisar. A denominação... ainda é Gama Leões de Judá. Gama Leões de Judá. Eu ia falar, eu li ontem, eu acho que eu não tô maluco. Mas aí o que acontece? Eu tava falando com o Rafael um pouco mais cedo, de que eles tinham anunciado o Jordan Moore como quarterback pra essa temporada. Jordan Moore, nossa. Levou Tubarões na semifinal da BFA em 2019, fez touchdown pra cacete, super cacete, um jogador diferenciado. Só que não veio, de novo, né? Um cara que promete muito, não vai. Eu falei até pro Rafael abrir uma empresa de mudança agora nos Estados Unidos, isso não joga mais. Quem vai jogar vai ser, aparentemente, o Jamir Murphy, que estava também no Gama Leões em 2019. Não fez nada demais naquela temporada, americana também. E aí tem algumas coisas que a gente tem que falar. O time fez uma fusão com o Goiânia Rednecks. O Goiânia Rednecks, por muito tempo, o Tubarões do Cerrado chegou no cenário nacional porque se apropriava de jogadores do Rednecks no tempo que ele foi banido da BFA, né? Por existência, eu já nem me lembro mais também. Que ficou alguns anos fora e os jogadores foram para lá. Então, a gente tem o Texugo como Tyrande. Você tem o B1, o B2 não aparece, eles não colocaram para mim na lista, mas o B1 sim. Você tem na defesa, tem bons nomes, tem o Buzz, tem o Gero. Eu ia falar, tem o Buzz que é a referência, né? O Hermelino
Hermelino é um dos assim, linebackers que eu mais gosto, assim, do antigo, né, filho? E o Buzz é um dos nomes que vai estar jogando 2 campeonatos. Ele tá no Cuiabá Arsenal também. Tá no Cuiabá Arsenal. E assim, é um time que defensivamente ele rende bem. Sim. Mas ofensivamente a gente tem que ver, porque para mim desculpa te interromper. Para mim a questão do Gama ele está num grupo que tem Vailers, Rhinos e Dragons. Então para mim ele assim como a gente fez na D2 para alguns casos, eu acho que ele é coadjuvante até pelo grupo que ele tá, onde ele tem 3 principalmente onde tem 3 times que, na minha opinião, a gente já viu, até usando o argumento do Felipe com a RFA, 3 times que a gente viu, que é o atual campeão e vice do estado de São Paulo e o que foi o terceiro colocado pela regra lá pela regra olímpica, né, que a SPFL usa. Os 3 melhores times de São Paulo. Exato, né? Entendeu? E encara o quarto, entendeu? Então, tipo assim... E ainda tem o quarto aí. Na verdade, ele vai pegar o top 4. Ele vai pegar o top 4 de São Paulo, né? Nas últimas temporadas. Então, assim, pra mim também é assim, coadjuvante. Porque é difícil a gente entender, o Red Coach saiu agora, né? O Neves, ele anunciou a saída dele, sabe, depois de nem 6 meses. Então, assim, nas semanas antes da estreia, o Red Coach sai. Então, a gente tem que eu acho que é nem esperar para ver. Para mim, ele é coadjuvante. Então, é o que eu falo. Para mim, eu tinha lembrado da questão do Neres também, mas eu já tava com esse pensamento muito pelo grupo, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso. Então. E aqui o Imperadores, que para mim também entra como coadjuvante. Eu ia falar isso agora. Eu queria muito colocar o Imperadores no Tem que Esperar para Ver, porque eu gosto muito do que eles fazem lá. Eu falo que eu fico dividido quando eu vejo FABR, porque eu gosto de ver jogo com quarterbacks móveis e tudo mais, mas o Imperadores corre tão bonitinho com a bola. Sim, sabe? Muita formação pesada. É muito legal. Sabe? É muito legal. Só que quando encarou o América, que é um time que estava em evolução, estava melhorando, o time já não conseguiu correr da melhor forma possível, já foi parando ali contra esses times, né? Então, para mim, ele acaba sendo coadjuvante também, olhando para o grupo, né? Assim, eu acho que ele pode... Ele tomou 50 pontos do América, né? Então... lembrar isso também. E assim, vou ser bem sincero, foi um jogo corrido contra o América que não funcionou tão bem, entrou algumas corridas, mas é um time que, o América, no caso, não tem uma defesa que, para mim, sei lá, hoje... Na história, talvez, do América, né, eu falando de dentro, né, talvez seja uma das piores. Fisicamente, até mesmo de jogadores. Foi um jogo corrido do Imperadores que sofreu para correr contra um time que tem, cara, tem uma DL assim, mais velha, que não conseguiu mesmo se desenvolver, né? Acho que se não fosse o Leandro ali correr 30 vezes, né, também, e aí a gente tem um fator importante, que naquele jogo, o Leandro, que é um novo, né, primeira temporada, pegou quase todos os snaps, porque a gente tinha o Eric Xavier, que se não me engano, machucou na primeira partida, aí o Franklin, que já estava machucado, o Godinho, que estava no interior de São Paulo no dia do e ficou tudo na mão de um novato. E a gente ainda viu a coisa acontecendo. Agora, com o retorno do Bruno Godinho, que é um running back diferente, que consegue encontrar os gaps, que consegue se virar. E é o running back ideal para o sistema do Imperadores, né? Que não, isso, exatamente. Você não quer necessariamente um cara que vai destruir em campo aberto, você quer um cara que leia bem o jogo, e isso ele faz muito bem, né? E assim, e tem uma defesa que para mim é muito física. Eu acho que a secundária, acho que é uma maioria dos times FABR. Sim. Mas é um time que tem um front muito bom, tem linebackers muito bons também, são bem físicos, sabe, da tackles, assim, e, assim, para mim é coadjuvante, sem dúvida nenhuma, É um time que chega
eu acho que é o time que chega com o maior desafio aqui, né? Porque se a gente para pra observar os outros times, todos esses outros times, com exceção talvez da RFA, eles já têm uma experiência de elite no FABR, por assim dizer. Enquanto Pô, mas eu vou te falar que até a RFA tem, mano. Porque, querendo ou não, você tem. O elenco tem o Patrick, o elenco vai ter alguns caras de Vasco. Mas olha só, eu não compro assim, uma vitória fácil, por exemplo, de Tritões ou Flamengo. Não, eu também não. Eu acho que, assim, Por isso que eu falo, vocês estão com mais fé no Tritões do que eu. Ó, eu coloco o Imperadores na frente do Flamengo. O Juiz de Fora na frente? Coloco na frente do Flamengo. Eu coloco. Eu colocaria na frente do Gama. Rapaz, talvez eu colocaria na frente do Gama. Eu sou um anti-tradicionalista. É porque, cara, por causa da história. O Imperadores, ele tem. Não, mas aí ele tem aquela pegada do Tritões, por exemplo, tá ligado? O Juiz de Fora é uma cidade mais afastada ali daquela área de Minas, tem muitos times, né? Então, muita gente de lá é formada lá, ou é do Rio de Janeiro ali, que é pertinho também, né? Enfim, é mais um time caseiro, é mais um time de formação. Sim. E eu acho que isso aí demora um pouco mais a se desenvolver, tá ligado? Não que o Juiz de Fora Imperadores seja um time novo, mas só que passou por um processo complicado recentemente, né? Que teve aquela questão lá do Cruzeiro Imperadores, e aí o time acabou, e aí o time voltou. Conseguiram ganhar a D2 e ganharam muito bem, só que eu acho que ainda não bate de frente com a maioria desses times, sabe? Apesar de ser um time muito que eu gosto muito de ver jogando, inclusive. O bom, entre aspas, é que o termômetro do Imperadores é bom, porque o primeiro jogo já é o Tritões. Sim. Então a gente já vai ter um termômetro muito bom deles nesse final de semana, né? Domingo os times já jogam em Juiz de Fora. Em casa. Então a gente já vai ter um termômetro bom. A gente vai ter um termômetro bem legal agora. Eu desceria o Tritões, mas tem um detalhe. Qual que é a dinâmica mesmo da classificação para D1? É o primeiro colocado do grupo. O segundo colocado do grupo. Exatamente. Os melhores terceiros. Obrigatoriamente, o segundo colocado do grupo vai para os playoffs. E a gente está falando de um grupo que a gente está querendo colocar 3 lá embaixo no coadjuvante. Eu falei, a minha opinião segue a mesma. Desses 3 times, quem vai para os playoffs é a RFA. Então, assim, eu desceria, assim, por justiça, é mesmo, né? Acho que do que a gente falou, né? Porque o Tritões desce. O que a gente falou de Imperadores, por exemplo, pode não é diferente do Tritões. Né? Não é diferente. Muito menos diferente do Flamengo. Mas eu colocaria o Tritões na frente do Flamengo. Aqui. E o Juiz de Fora na frente do Gama. Aqui. Beleza. Assim, para mim, isso seria o momento. E aí, no final, nós teremos aquela brincadeirinha de organizar, ver se tá tudo certo, perere parará. Mas, a gente pode pular pro HP logo? Deixa o Dragons pra depois, mas deixa o Dragons. Eu gosto do Dragons. O HP tem que esperar pra ver atrás do Brown Spiders. Que literalmente eles já se enfrentaram e o HP ganhou. Atrás do Corinthians até também. O HP ganhou não, né? Eu acho que vai atrás do Corinthians. Sim. Será? Acho que sim. Qual que foi a diferença? Tipo assim, a gente vê o Corinthians... assim, o Rafa falou isso, né? O diferencial ano passado foi o Patrick, né? Não, acabou com o jogo, né? Mas também do lado do Corinthians tinha o Matheus Torres, que também acabou com o jogo do outro lado. Mas a gente viu os dois times em uma crescente, por assim dizer, na fase final dos campeonatos, né? O Corinthians, como o Ornelas falou, teve uma crescente boa ali na semifinal, no wildcard na semifinal. E o HP, a gente depois que o Tommy Kudba chegou, a gente viu um time tentando criar mais no ataque, porém, não me encheu os olhos, cara. Variou mais, mas não fez nenhum ponto. É isso. Então, tipo assim, pra mim, eu entendo que foram 2 jogos contra... os 2 jogos foram Croco e Brown Spiders. Eu entendo, óbvio, são defesas muito melhores do que... Muito fortes. Exato, é muito mais forte que o Olympians, é muito mais forte que Paraná Guardian Saints, que outros caras que jogaram no Paranaense, eu entendo. Mas você pega desses 2 jogos e você não consegue nenhum ponto, é complicado. É isso. Pra mim, eu vejo o Corinthians acima.
Não, beleza. Não... Nossa, pra mim é por milésimo. É isso. Eu não confio. A real a gente falou, esse grupo A, pra mim, é o Croco candidato ao título, e os outros 3 eu tenho que esperar pra ver. Porque, tipo... assim, eu não consigo dar moral pro Lee como QB, sabe? Cara, eu não consigo, cara. Eu gosto, é muito inconsistente, sabe? Muito... Sim. Mas eu falo, o Steam teve a chegada do Brian para a comissão técnica para ajudar muito o Lee no ataque, né? O Brian que era do Palmeiras, né? E tá com o Steam. Desde a chegada do Brian, a gente viu algumas coisas mudarem. A gente viu ele chamando jogadas mais criativas, fugindo um pouco do arroz com feijão que ele estava fazendo desde que chegou o Corinthians Steamrollers. Quer dizer que o ataque resolveu e tudo mais? Não. Mas terminou jogando melhor. Então a gente viu o time conseguindo variar um pouco mais o que queria fazer. O special team do Corinthians Steamrollers é um special team que geralmente pontua e consegue machucar. Tem o Camara, que está sendo uma das revelações desse ano, sabe? Assim, jogando muito. Hoje eu vou de Corinthians também, mas é muito porque eu acho que a gente ainda não viu o Diva no total. Porque contra os 2 jogos que ele fez, eu acho que o time poderia ter pontuado no Brown Spiders se os wide receivers não tivessem sido um problema. Eu ainda acho que a gente vai ver um pouquinho mais desse ataque do HP. Eu acho que ainda tem muito a dar. O Tom, para mim, hoje, assim, 1 a 1, o Tom é melhor do que eu li. Assim, correndo, passando, mas tem wide receivers piores do que o Lee tem à disposição. Acho que, no geral, as peças do Corinthians são melhores. Exato. Então, assim, acho justo o Corinthians ficar na frente, porque até mesmo pensando no duelo dos 2 ano passado, né? Os 2 principais peças saíram. O HP é mais físico, mas o Steam com a bola na mão de alguns caras pode fazer um TD a qualquer momento. Sim. Entendeu? Pô, cara, tem um time muito talentoso. Olhando aqui, tem o Ferrari, você tem o Camara, você tem o Carioca, você tem o Flauzino. Isso passa muita muito, gente boa. Isso passa muito pela OL, né? A OL do Steam, ela... Eu bati muito nessa OL do Steam, principalmente depois do jogo do Avengers. Caraca, ele pensou um segundo pra não falar. Não, eu bati muito na OL do Steam, porque eu lembro que aquele jogo contra o Avengers é um jogo que não sai da minha cabeça, quando o Avengers colocou um DT, um nose tackle, e esse cara anulou os 3 jogadores do miolo. Você falou muito disso. E assim, óbvio, existe muito mérito do Avengers naquele jogo, mas você não pode deixar 3 caras serem dominados por um cara só. Assim, o time conseguiu ajustar. Contra o Spartans, eu lembro que teve uma jogada que eu acho que foi do Toro, que ele teve um bloqueio crucial para o TD do Camara. O time correu melhor com a bola contra o Dragons e tudo mais. Mas para mim ainda é muito do ponto de interrogação desse time do Corinthians, entendeu? E aqui, Ornelas, só para complementar, esse cara que conseguiu parar 3 OLs do Corinthians não é nenhum Delmer Zoski, não é nem de longe Guilherme Stutz da vida. Não, é o Junão. Mas tipo assim, não é um jogador de elite nacional, que é o que ele vai enfrentar em alguns casos aqui. Né? Junão, então inclusive, isso é preocupante. Junão, inclusive, que vai jogar com a RFA. Então a gente deve ver ele já nesse segundo semestre aí. E o Junão é um cara... É verdade. O Junão é um cara que tecnicamente talvez ele não seja tão dominante, mas é um cara que é muito grande e sabe usar o seu tamanho a seu favor. Né? Então, assim... Já é uma coisa muito importante pro Nose. Já é uma coisa muito importante pro Nose. É um cara que gera pressão e tudo mais. Mas enfim, eu acho que do Corinthians é isso. E pra mim, a gente vai fechar, eu tenho que esperar pra ver com o Dragons. Por quê? Quê? O Dragons, por causa do grupo. É um grupo que tem Gama, ok, o jogo vencível, só que aí você tem Vailers, Dragons e o jogo do Gama, e o jogo do Nossa, é verdade, Dragons fora é o Croco. É o Croco. Putz. Então, joga contra o Croco em Ribeirão Preto, o que facilita um pouco, então não tem que viajar até Curitiba, mas joga fora contra o Gama, então tem uma viagenzinha para fazer, abre contra o Vailers, que foi o time que acabou de fazer a final. Então, assim, pra mim, eu tenho que esperar pra ver, porque eu acho que esse time pode acabar 2-2 e roubar uma terceira vaga, pode acabar 3-1 e terminar em segundo. Mas assim, eu acho... 3-1 ele não termina, não. Não, 3-1 não, velho. Desculpa. Ele pode acabar 2-2 num cenário hoje, prévio, ou ele pode acabar 1-3. Dependendo de como for todos os grupos, esse 2-2 pode ser o necessário. Só para explicar. Eu acho que ele, independente
ele consegue ir aos playoffs. Apesar dos... Porque assim, nós tivemos algumas perdas pontuais esses dias, né? Você crava que o Dragons ganha do Rhinos? Não. Não dá pra cravar. Sem Fusaro Essa é a questão. e sem o Gaspar. Se você fizer essa conta de dois jogos... Não, o Heron vai jogar. Ele vai jogar. O Heron vai jogar. E, inclusive, o Heron, ele cresceu muito na parte final com o Dragons. Ele ficou bem sumidinho no começo. Cara, mas a partir do momento que ele foi... Não, contra o Spartans ele já tinha jogado muito. Contra o Spartans ele teve os 2 TDs, ele teve 8 recepções. É um cara que cresceu. Exato, apareceu bem na final também. Cresceu na hora que tinha que crescer. Sim. E é um time que tem Klaus, é um time que tem René, é um time que tem o Fumaça, é um time que tem o Moelle, que ano passado para mim estava jogando melhor, principalmente pro jogo terrestre. Mas é complicado. É complicado. Mais uma vez, é um time que se tivesse no grupo B, eu colocava nos playoffs, e se tivesse no grupo A, eu colocava nos playoffs. Entendeu? Mas por estar nesse grupo C, que tem o Vailers, Rhinos, e tem que pegar o Croco, pra mim, tem que esperar pra ver. E assim, e tem uma diferença dele pro Mas eu tenho que esperar pra ver aqui, ó. Só que eu vou falar pra vocês que a gente vai acabar subindo a RFA. Não, então, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui. A diferença, a gente coloca o Rhinos lá em cima, porque o Rhinos tem 2 jogos que a gente acha que, assim, são 2 jogos que eu acho que pode, um jogo que ele pode perder, que, assim, pra mim é quase certo, né? Quase certo é de Williams, que é contra o Vailers, que é aquele jogo mais pra perder do que pra ganhar. E aí ele pega Gama, Boris Spiders e Dragons. São 3 jogos ganhados. Sim. Já o Dragons, ele vai pegar Vailers e Croco. Ele pega 2 jogos perdíveis, vamos dizer assim, que é mais pra perder do que pra ganhar. Exatamente. E contra Vailers e Croco, pega Gama, que é ganhável, e contra o Rhinos, que é na moeda. É na moeda. Sabe? Entendeu? Então, assim, ele tá abaixo do Rhinos pra isso. Se a gente parar pra olhar, os times se enfrentaram 3 vezes nos últimos 2 anos. O Dragons ganhou uma por 1 ponto. A semifinal do ano passado, onde o Rhinos conseguiu vencer e venceu com um pouco mais de tranquilidade. E esse ano, o 19-13, que foi detalhes. Entendeu? Foi detalhe. Acho que foi a pior partida do Catulo em muitos anos. E ainda não, a pior foi a do Indians. A pior foi a do Indians. É verdade. O Indians foi... Entendeu? Bom, só que aí qual que é o nosso problema? Vamos lá, antes da gente colocar os 3 candidatos ali. Nós temos que ter... Eu não vou colocar 8, porque a gente tem a dúvida, obviamente, dos playoffs, mas eu acho que se chega nos playoffs não pode ter só o Rhinos. A gente tem que pegar um desses, pelo menos 2. Não, ó, fazer assim, ó, pelo menos um do tem que esperar pra ver, pra gente ficar com 4, tem que esperar 4 coadjuvantes. Pra ficar certinho, né? Se eu tiver que subir 2, eu vou subir RFA e Brown Spiders. Eu subiria RFA e Brown Spiders também. Então, são os 2 que eu subiria agora. Eu não subiria RFA ainda, me mantendo fiel ao meu critério. Eu não sei nada do time. Não, beleza. Assim, funcionar... Não, é porque a gente falando aqui dos jogos, tá? De quem eles vão enfrentar. E pelo que a gente conhece previamente... Cara, eu vou puxar aqui um argumento que eu ainda defendo. Então, peraí. Então, antes de você subir, nós 3 estamos de acordo com o Brown Spiders. Ok. Então pode subir o Brown Spiders, Rafa. Ok. Mas assim, sobre a RFA, eu vou continuar com o mesmo argumento que eu tenho com relação ao que eu fiz com o T-Rex. É um time que eu não sei o que esperar do time. No T-Rex, pelo menos, eu sabia quem que ia jogar. No Brown Spiders, assim, na Rio Football Academy, a gente não sabe. Então, eu não vou apostar em algo que eu não sei. Assim, eu não vou colocar minha ficha time que eu não sei quem vai ser quarterback, que eu não sei quem vai ser OL, eu não sei quem vão ser os DBs, os DLs, assim, vai ser o Pedalada? Pedalada no flag não tava jogando nada. Tipo assim, flag, pressão, ele errava passe. Então, assim... Eu concordo, Felipe, não tem. Assim, não, eu entendo. Eu acho que sentido que ele fala. Eu acho que até pra gente... A pressão do flag fez o Pedalada errar muito no Continental. Assim, vamos me bater por causa desses 30 segundos aqui, beleza. Mas eu não vou confiar no time, colocar ele para playoffs na frente de Dragons, ou de Corinthians, ou de HP, que eu já tenho uma noção do todo,
por simplesmente expectativa. Pô, eu não trabalho em bolsa de valores como o Patrick Dutton trabalhava para ficar na expectativa, sabe? Não é. Assim, pelo menos para mim, tá? Então assim, beleza, eu entendo, você tem um bom ponto. Eu acho que por ter ouvido um pouco mais também do Patrick, talvez eu esteja mais vendido ao... Você caiu no conto do cara do mercado financeiro. Mas assim, então pra mim, a gente vai fechar o Chega nos Playoffs com esses dois times. Entendeu? Porque o Dragons eu não subo pelo grupo. O Steam eu não subo porque o Steam pode ser 3-1 e pode ser 0-4. E o HP é a mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? É isso que é complicado. A gente pode estar colocando esse tem que esperar pra ver e a gente pode ter 4 times no tem que esperar pra ver que podem ser 0-4. Porque se porventura esse time da RFA não encaixar, se esse time do Gama for melhor do que a gente tá imaginando, de repente ele ganha do Dragons, porque joga contra o Dragons em casa. Pô, mas então ainda tem esse aspecto. O tem que esperar pra ver é tipo isso, velho. É tipo, exato, a gente tem entendeu? Expectativa, mas que a gente não sabe, tipo, por tabela ou por quem, enfim, por como diria o tal da FBR Highlights, né, a tabela. A tabela, exatamente, a tabela, cara, a tabela. Bom, então beleza. Quem dos 3 candidatos ao título é menos candidato? Eu vou colocar os 3 aqui e vocês só vão falar. Você não pode fazer outra pergunta, não? Você não pode fazer outra pergunta, não, Renato? Porque essa sua pergunta foi meio cruel. Cara, vamos lá. Pra mim, primeiríssimo daqui. Concordo. Croco. Vamos por partes. Por quê? O Croco ano passado já era um time gigante. Aí o Croco ano passado foi o campeão brasileiro. Vamos começar por aí. É o atual campeão. E aí você traz aqueles nomes que você trouxe. Você tem um backfield com 4 running backs muito bons. Você tem o melhor scope de wides do Brasil. Você tem o Bassani lançando. E pode falar, já que você falou do Bassani, você tem um QB melhor do que você tinha ano passado. Sem dúvidas. Tem um QB melhor do que você tinha no ano passado. Nada contra o Talon. O Talon foi importante para mover correntes, o Talon foi importante na final para não espalhar a farofa quando o time conseguiu assumir ali, quando o time teve alguns momentos à frente, né? No final, teve a campanha para colocar o Balca em posição para chutar, todo o mérito do mundo, o cara nota 1000. Mas o Bacena é mais QB que ele, na minha opinião. E aí eu quando saiu esse pacotão, né, que eu chamei o pacotão do caos, né, porque, foi muito desnecessário. Assim, eu até falei, acho que eu falei até com o Adam isso, eu falei com algumas pessoas do tipo, foi muito desnecessário esse anúncio. Para quem não sabe, eles anunciaram o Luiz Bassani, né, histórico QB do T-Rex, o Ronan Cândido, que tem era do Rex também, mas passagens no México, jogando lá em times universitários do México. Você tem o William dos Santos, que eu não vi jogando muito ainda, né? Porque a rotação de wide receivers do Croco é insana. Difícil, né? Num corpo que você já tem Atos, Bernardo. O Nazgûl, que foi importantíssimo pro Rex ganhar a BFA ano passado, né? Ele fez o TD da virada, não fez? Ele fez o TD da virada, se não me engano, contra o Galo ano passado, mas ele fez um dos TDs importantes. E assim, o Nazgûl rodou muito porque o time simplesmente escolheu descansar seu principal running back. Tipo assim, deixou o Bruno Santucci, né, de férias mais longas, né, guardando ali o seu potencial para o Nacional. E o que é bizarro, né? Porque porque quando ele jogou bem. Inclusive, marcou o seu 100º touchdown. Não. O Valdô lançou fake news. Faltavam 3, agora faltam 2. Olha aí. Eu até corrigi ele na hora da transmissão, porque afinal de contas eu fiz a conta. Mas assim, e aí tem o Lucas Carneiro, outro nome desnecessário, porque a secundária dos caras já era muito boa também. E aí você traz simplesmente uma das maiores revelações de secundária do país nos últimos anos. E aí vem a parte mais desnecessária possível, que são os linebackers. Você já tinha o Jefferson Martins, que pra mim, ano passado, foi o segundo melhor jogador da temporada. No meu top 100. No top 2, né? Ficou só atrás do Romário. Linebacker de seleção. E o outro,
o nome me fugiu agora. É o Felipe e agora, meu Deus do céu, o nome fugiu completamente da minha cabeça. Já era um pouco muito bom. Vamos dizer assim. Aí chega... É o Muniz. É o Felipe Muniz, que é um de um linebacker também formado lá. E aí me chega o Scompari, que ano passado eu acho que só não foi melhor linebacker do que realmente o Jefferson e o Piquet do Rex. E chegou o Polastri, né? Então hoje você tem ali de linebackers o Polastri e o Jeff, dois jogadores assim, titulares da seleção brasileira, assim, e você tem reservas pra caramba de qualidade. Cara, é um time, assim, muito desnecessário, tá ligado? Tipo assim, era um time muito forte, um time mais forte ainda. E aí eu já entro na discussão do Galo. O Galo do ano passado, ele é tão forte como o desse ano, ele é tão forte como o do ano passado. Cara, e aí a gente faz a comparação. O Croco desse ano, ele é tão forte como o do ano passado? O Galo evoluiu. Não, o Croco é mais forte que o Croco do ano passado. Não, sim, os dois são. Os dois eu acho que são mais fortes do que o do ano passado. Só que o Croco já era mais forte do que o Galo. E você sabe pra mim, assim, a gente tem todos esses argumentos, mas sabe pra mim qual que é o diferencial da balança agora? Quarterback. Porque ano passado você tinha Talon, e esse ano você tem Bassani, e ano passado você tinha do Galo, você tinha o Agnaga, e esse ano você tem o Caravita. Ah, o Caravita não é bom? Não, o Caravita é muito bom. Só que o Agnaga jogou muita bola no passado. E assim, o Agnaga teve individual. Né? O Agnaga teve individualmente uma das melhores temporadas de quarterbacks da história da BR. A melhor. Quase 50, foram 49 passos para touchdown. Assim, o Agnaga não conseguiu nenhum título, e óbvio que isso pesa muito na discussão com qualquer pessoa. Só que nenhum quarterback ano passado jogou o que ele jogou. Só que aí, talvez o Romário entre na discussão, mas assim. Só que quando chegou contra o Croco. Exato. Entendeu? Não fez nada. Entendeu? Em jogo grande não fez. E assim, entre Caravita e Bassani, eu fico muito com a experiência do Bassani. Bassani, às vezes você olha para ele assim como quarterback, você acha, não, esse cara não tem capacidade. Eu não tô nem comparando, eu não tô nem comparando o quarterback do Croco contra o do Galo. Eu tô comparando o Galo do ano passado com o desse ano e do Croco do ano passado com esse ano. Onde um melhorou e o outro perdeu um pouco, entendeu? Sim. Mas aí já acho que é consenso que o Croco é o primeiro. Sim. Acho que não tem muito trabalho. Mas o Galo desse ano, a gente já falou do Caravita. O Galo, ele trouxe muitos jogadores que talvez sequer apareçam no Brasileirão. Porque vai ter uma rotação de elenco, assim como foi no ano passado. Por exemplo, que o Paris Lee não jogou na BFA, jogou só no Brasileirão, foi isso? Foi. Sim. Foi só isso. E fez muita falta, né? Na BFA, e no Brasileirão foi assim. Lá aquelas coisas. Esse ano ele não volta, né? Pelo que a gente viu, né? Então, assim, vai ter muitos jogadores, a gente não vai ver no Brasileirão, por causa da rotação que vai ser necessária no Galo. A gente eu vou perguntar para vocês se vocês, de nome, assim, vocês têm uma visão melhor que eu. Era tanta rotação assim? A gente via tanta diferença? Não tinha. Não tinha diferença de então, sistema não, assim, de jogo. Obviamente, a gente tem uma diferença de ter o Geller e o Paris Lee. A gente via, de repente, o Pokémon jogando um pouco mais aqui, um pouco menos ali, o Fadinho e tudo mais. Só que assim, o Caravita vai jogar os dois campeonatos. Vai jogar com o Cota? Vai jogar talvez pode aparecer um outro quarterback americano. Isso, o Wesley me falou isso lá no Minisball, que isso poderia acontecer. Ainda não aconteceu, porque eu acho que a estreia da BFA ainda não está próxima. A última informação que eu tive de gente do Galo, de jogador do Galo, é que seria o Caravita. Até aí, pode ser cortina de fumaça, pode não ser e tudo mais. Eu acho que é desnecessário você ter dois quarterbacks para duas competições. Sim, concordo. Mas assim, o Galo hoje, para mim, ele ainda ficaria na frente do Vailers. Por conta de todas as mudanças que o Vailers teve no final da SPFL. Concordo. Vamos falar só de quem chega no Galo. Assim, de que chegou esse ano no Galo, né? Olhando aqui a escalação principal, basicamente mudou o Caravita. Eles colocaram ali como segundo, o Quintas continua sendo center, né? E colocaram o Bondon, que é o Marcos Vinícius, que estava no Rex ano passado, né? São ali os dois principais OLs.
E a OL é um setor que vai ter muita rotação. O Galo inflou muito a sua OL, né? Por motivos óbvios, né? E a gente tem o Marco Geller, que agora tem o Prince, e tem o Ariel. Tem o Ariel também. Exato. O Ariel, que veio lá do Canoas Bulls, bom nome também. E a gente já tinha um corpo de recebedores muito bom, que tem Vilaça, Pokémon, Patrus. Patrus não jogou no começo do ano. Mas acho que o Patrus não vai jogar. Não sei. O Patrus, se eu não me engano, eu vou até pesquisar aqui, eu acho que o Patrus anunciou hoje que ele vai jogar no college. No college? Quer ver? Ah, verdade. Ele anunciou hoje, né, que ele vai... Ele tinha me falado isso no University jogo. Malton Raiders. Legal, isso, ele é novo, menino de 20 anos. Legal, então, legal. assim... Tá bom, não tenho... Beleza, como que a gente vai repor o Patrus? Que tal o Marlos? Que tal o Marlos? Que tal o Marlos? Exato. Tipo assim, o que pra mim foi o terceiro melhor jogador do ano passado. Entendeu? Assim, Joga que no é... 6, né? Exatamente, que é sempre 6, quase sempre. Joga no 6 que é 6. Raras vezes não é. Então, assim, é um time que melhorou no ataque. O ataque, pra mim, não era um problema no ano passado. E a defesa, sim, que era, o ponto principal de problema. Porque, por exemplo, ano passado você só tinha um linebacker no time, basicamente. Só tinha o Bundona, que é o Bruno Nascimento. Ele era basicamente o único linebacker que ficou quase a temporada inteira. Na reta final ele machucou, já foi para os playoffs contra a Rex e colocou baleado também. Então você tinha ali de reserva dele o Vini, você tinha outros linebackers, não assim, que saía o Bundona e não tinha uma reposição legal. E esse ano eles trouxeram o número de jogadores, eu acho que suficiente para suprir isso, né? Que, trouxe de volta o Ryan David, que eu acho que foi um ponto que fez diferença. Passa muito pela qualidade, pô. Você trouxe o Vilela, que é um backup. E Vilela, mano. Vilela jogou muito no Vailers, mano. Assim. Tipo assim, e existia a possibilidade do Gabriel Stutz vir também, né? Eu não sei se ele mas eu acho que não vai rolar, não. Por causa de trabalho, né? Questão de trabalho, e aí talvez possa ser até um reforço para RFA, né? Que ele é de lá, no caso. Trouxe o Guilherme Stutz também, assim, para reforçar uma DL que já é muito boa ali do lado do motor. Tem o Samuel também. Samuel estava no Tritão ano passado, era do Cruzeiro, jovem também, que chega no Galo. Tem o Áquila também, que é muito jovem. Então, assim, a defesa, para mim, deu uma consertada nos pontos que faltavam no ano passado. É absurda também. Deluca, Lucas Almeida, Juan e Lucas Almeida, que são Lucas Almeida e o Tyler. Talvez o Tyler, eu não sei se ele joga os dois campeonatos. Só que essa é a questão. O Galo pode inscrever eles nos dois. Tipo, eu parto do princípio é que, assim, beleza, eu entendo o bagulho de rotação, isso vai funcionar contra a fase de grupos, talvez funcione na primeira fase de playoffs. Mas você vai deixar o cara de fora de uma final? Então, não assim, vai, entendeu? Isso que eu falo. Uma coisa que é importante, a gente só falou de um gringo até agora do Galo. O Galo, mesmo com times muito fortes, ele sempre faz questão de ter americanos no seu elenco. Ter 2, pelo menos. E a gente, exatamente. E a gente só tá falando de um. Foram 3. E a gente só tá falando de um por enquanto. O Galo, assim, eu tenho quase certeza, assim, eu não coloco minha mão no fogo, o Galo não vai anunciar alguém até a metade dos dois campeonatos. Eu também acho que não. Pra mim só seria, assim, é muito difícil você olhar uma posição do Galo e falar assim, não, essa posição precisa de um gringo. Mas de todas, eu acho que o que mais vai me incomodar se eles trouxerem é QB. Porque eu entendo, só que a menos que você traga o Agnaga de volta, ou você traga algum cara muito fora de série, o cara vai chegar com pouco tempo pra treinar com todo mundo, com os campeonatos rolando, com o Caravita que tá criando química com esses caras, porque a gente tá falando do Caravita e ele chegou pós a SPFL. Então ele chegou começo de julho. Vai fazer um mês agora, essa semana. E sabe? Então, tipo assim. Mas hoje, Galo mais fraco do que Cru. Eu ainda vejo isso. Porém, assim, mais forte do que o Vailers. Que, assim, a chegada do Caravita no Galo, além de fortalecer o Galo, de ter um novo nome de posição, eu acho que enfraquece o Vailers. Tá? Eu não vi o Riley jogar ainda, né? A gente ia ver agora no final da semana, teve a questão lá da Taça Brasil. O Riley teve o primeiro jogo, né? Mas é um cara que ele pôde soltar o braço uma vez, né? Ele teve um passe muito longo pro Thales.
porque aparentemente o Xandão queria que a partida acabasse logo, porque ele só tava correndo. Sim. Não, mas assim, mas aí eu falo também, aí eu vou defender o Xandão. Qual a necessidade de você fazer Não, o cara... eu não tô criticando ele, não. Não, Eu entendo ele perfeitamente. eu só tô olhando pro lado do treinador agora, sabe? Uhum. Eu acho desnecessário mostrar o potencial do quarterback numa partida que, pô, não vale nada para um título nacional, entendeu? Mas você vai mostrar suas armas completas. Eu digo mais que assim, a gente teve pouco tempo de partida, né? Exato, então, teve um quarto e meio. Ter uma leitura de como que ele tá, como que o Riley tá nesse time, é mais complicado. E assim, a gente tá falando de um Valers que perdeu algumas peças, tá? Perdeu o Caravita, perdeu o Valente, perdeu o Luan também na OL. Perdeu o Luan, perdeu o Vilela. Mas que repôs. Shelley. Shelley também saiu. Mas assim, por enquanto fez zero diferenças. Pelo que deu pra ver na rotação, e as peças de reposições, você tem aí. Pra o Shelley, você trouxe o Rick de volta. Que é um cara que também dobra, né? Então você vai poder ver. Cara que também dobra. Então ele vai jogar no ataque, vai jogar na. Fez um drop miserável. Uns poucos passes que o Riley soltou, ele fez um drop assim. Nossa. O Thales? O Rick Jones. Ele fez um drop assim. Tenebroso. Eu lembro de um drop do Thales na endzone que foi. Eu lembro dele. Não, foi do Rick Jones. Foi do Rick. Parecia o Thales, mas era o Rick. Era o Rick. Então, a efeito de comparação, até pra gente não se estender muito mais. Sai Caravita, entra Riley. Sai Shelley, entra Rick. Aqui eu vou dar uma forçada. Sai Prince, volta Minitron, que é um cara que estava no time em 2019, quando era um time que era muito mais correr do que passar, que era o cara que fazia... Mas ele vem como recebedor. Ele vem como recebedor, sim, mas eu digo no aspecto de ser um cara... Né? Exato, entendeu? Ele traz até mais que o Prince nesse aspecto, porque você pode colocar ele no backfield, você pode colocar ele como recebedor. Sim. Aí o time trouxe o Ganso de volta, né? O Ganso que tinha parado de jogar e voltou a jogar. Aí o time foi muito esperto na secundária, trouxe os dois Luans e trouxe o Joy. Então, trouxe dois caras da OL, trouxe o Rafão de volta e trouxe o Kleber que era do Indians, jogou na Espanha e trouxe pro time agora. O Sidney Jr. voltou de lesão, um puta inside linebacker. Não, voltou de novo, vai fazer cirurgia, vai ficar afastado. Esse daí não tem. Pena. Vai ter que. Acho que ele deve. Assim, pelo menos foi a última vez que eu falei com o Dudu, que é lá do Hornets. Ele vai ter que voltar a fazer operação. Baita de um jogador, mas. Né, trouxe o Luiz Guerra também, que é um linebacker do HP que eu gosto. Ótimo reforço. Assim, pra substituir o Vilela, é um nome melhor do que o Vilela. Ele vem de linebacker, pra mim é um nome melhor do que o Vilela. Então. Porque é um cara mais experiente. E assim, tem experiência. É um time que, já venceu o Galo esse ano, sim, mas venceu o Galo que era a situação do Tamarius, e o Galo ainda não tinha trazido todo esse pacotão que trouxe agora, se eu não estou enganado. Não tinha Marlos. Eu acho que a questão aqui não é que o Vailers, ele enfraqueceu de uma forma absurda se a gente comparar com aquele jogo. Não. O Galo. É mais que o Galo se fortaleceu. Exato. É porque a gente, por exemplo, ano passado os 4 times finalistas foram Croco, Galo, Vailers e Rhinos. Nesse momento, ele é melhor que o Rhinos. Só que ele, pra mim, não seria o finalista hoje. Ele ainda ficaria atrás de Croco e Galo por tudo que aconteceu, né? Por todo mundo que chegou, né? E assim, a gente pode ver de repente ali o Vailers ganhar de novo? Pode, mas mais uma vez, a gente tá projetando. A gente vai ter um tempo de encaixe desses jogadores que chegaram durante o campeonato. Exato, porque é uma defesa... Porque assim, o Vailers pode encontrar Galo, pode encontrar Croco quando? Semifinal. Mas eu não lembro de cabeça agora como que é. Por exemplo, mas sim, como passam 8, né? Então, teoricamente, eles não vão. Eles só se enfrentariam antes da semifinal se porventura um dos 3 não fosse líder de grupo. O que é muito só para exemplificar, por exemplo, no jogo deles dois pela Taça Brasil, o Stutz não jogou, o Ryan não jogou, e o Juan não jogou. Então, assim, são 3 peças da defesa, 3 peças de elite, 3 peças de seleção que não estavam naquela partida. Exato. Né? E aí você adiciona que peças que fizeram a diferença no jogo pro lado do Vailers estão agora do lado do Galo. Exatamente. Então, assim,
Você tem esse complicador para você analisar isso, né? Então, mas eu concordo hoje, mas eu acho que a diferença é pouca, tá? Eu acho que a diferença entre Galo e Vailes é menor do que do Croco para os outros dois. Sim, e eu o acho Croco tem uma distância maior. Sim. E eu acho que a gente não conseguiu responder algumas perguntas do Riley porque o jogo não aconteceu, né, com a União da Serra. Eu acho que a gente poderia estar falando de porque assim, vieram perguntar pra mim, qual que é a sua avaliação do Riley? Eu falei, não dá pra avaliar. O cara jogou menos de 2/4, pô. Quantos passes ele fez, Felipe? 10? Nem isso. Nem isso. E isso é positivo pro Vailers, tá? Porque vai chegar até a primeira partida sem ninguém conhecer o cara direito. Exato, então, entendeu? Tipo assim, isso saiu bom até pra eles, né, no caso. Exato. Mas hoje eu acho que pra mim é isso. Só que agora a gente tem um problema, né? A gente tem que subir no mínimo, sei lá, mais um, talvez, ali. E aí... Se vocês quiserem fechar com esses, eu fecho com esses. Pra mim, eu fecho assim também. Porque, mais uma vez, eu não consigo subir o Dragons olhando pro grupo. Eu entendo o argumento de vocês para não subir a RFA. E Corinthians e HP são dois times que a gente espera um pouco mais do que o resto, mas são dois times que podem terminar 0-4. Então, pra mim, eu acho que a gente tem que fechar do jeitinho que tá. Caraca, eu comecei com o Brawl Spider de coadjuvante e tô concordando com ele em playoffs, tá ligado? Bizarro isso, como uma coisa muda, cara, né? A galera do grupo vai adorar isso aí. Sim. Em 1 hora eu mudei de opinião. Isso, você caiu no conto. Eu acho que pra mim é isso aí, velho. Eu acho que a gente conseguiu desenhar bem o que é que vinha de cada time, tá? Sim. E minha expectativa é essa aí. E até não tem que esperar pra ver. Como eu disse, tem que esperar pra ver aquela parada de... A questão não tem que esperar pra ver qual expectativa, mas a gente não sabe. Não tem que esperar pra ver pro coadjuvante, é isso aqui, ó. A gente poderia ter feito até 3 categorias e ter deixado só o tem que esperar pra ver e ficar todo mundo não tem que esperar pra ver. Exato. A diferença pra Tritões e RFA são dois times que a gente não viu jogar, que vão ter caras experientes e caras novos, e que estão no mesmo grupo, literalmente. Isso vale pro Gama, o Imperadores e Steam e HP são dois times que jogaram bem, só que quando pegaram o escalão do estado, não venceram. Só que o Steam jogou mal na fase de grupos e cresceu nos playoffs. O HP começou bem e terminou mal. Então, assim, ficou bem equilibrado. E pra mim, eu acho que a gente tem que fechar dessa forma acho que até pra não ser injusto, porque senão a gente vai acabar se contradizendo com alguma coisa que a gente já falou. Exatamente. Eu já fiz isso, né? Então, uma hora aí, né, Felipe? Pô, você... Daqui, da coadjuvante dos playoffs, né, irmão? Aí cai naquele meme da minha figurinha, né? Um mero leigo. Um leigo. Mas eu acho que é isso, então. Né? Eu acho que chegamos. Bom, gente, então é isso, né? Mais uma vez, agradecer aí todo mundo que teve a paciência de assistir todo o vídeo, né? A gente sabe que ficou longo, mas é a melhor forma pra gente conseguir falar de todos os times da melhor forma possível. A gente acaba falando mais de alguns do que de outros, mas é o último dessa série também, inclusive. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam de todo esse trabalho, todo esse material que a gente fez. Felipe, Rafa, começando pelo Felipe pra gente se despedir. Bom, é isso, galera. Espero que vocês gostem. Como sempre, o Rafa sempre gosta de falar, né? Discordar é saudável, discordar é bom, mas sempre tratando com educação, né? Até agora eu acho que a gente não teve grandes problemas, né? A gente não foram pouquíssimas coisas. Assim, a galera tá voltando agora pra reclamar da gente. Tá voltando em vídeo lá, em corte nosso, de vídeos passados de um mês atrás, a galera tá voltando. Mas isso é normal, desde seja civilizado, a gente tá sempre aberto ao debate. E como eu sempre falo, a gente está tentando criar um modelo que pessoas de outros esportes fazem, com cobertura muito grande, com informação de todos os times, todos os dias. A gente está tentando fazer um produto profissional num meio, assim, totalmente amador. Exato. Então, é isso. E a gente não promete para vocês, mas eu vou até deixar isso em aberto. A gente quer fazer isso com outras coisas além de tier list. A gente quer discutir, de repente, semana de jogo, o que esperar de alguns jogos. É que a realidade de cada um dos três aqui é bem diferente com relação a trabalho, essas coisas. Mas saibam que vocês estarem gostando, estarem curtindo, estarem falando o que vocês estão achando, é importante pra gente entender até o quanto vocês querem que isso aconteça. Sim. Cara, exatamente, é o que eu ia falar. Se você que tá assistindo aí
curtiu esse formato, gosta de ver aqui nós três conversando e discutindo sobre a FBR, deixa nos comentários, fala, demonstre apoio. Porque, tipo assim, o que você tá falando, a galera tá voltando agora pra reviver aqueles códigos e tudo mais, e, querendo ou não, essa discussão que a gente tá tendo aqui acaba fomentando, né? Acaba fomentando a FBR, acaba circulando as informações, enfim. Eu acho que é um conteúdo muito bacana que a gente se propôs a fazer e que a gente, dependendo aí do feedback do pessoal, a gente pode tentar se organizar para fazer de forma semanal e tudo mais. Eu quero uma tier list de maiores QBs da história. Essa daí... essa aí vai ser dura, viu? Felipe quer mexer nesse vespeiro mesmo. Não, a ideia, não vem não que a ideia foi sua, tá? Você que falou isso pela primeira vez, Ronaldo. Você que falou pra mim isso. Mas, deixando minhas considerações finais, eu acho que é agradecer a todo mundo que assistiu até agora também. É isso. Lembrar se você ainda não conferiu as tier lists da BFA e da D2, da BFA tá lá na FBR Highlights e da D2 tá no canal do Mapa, tá? Os links vão estar aqui na descrição. O Ornelas vai colocar os links aí na descrição. Sim. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui. E, novamente, discordar é normal, mas ofender não é. Então, vamos continuar como a gente tá tendo, né? Tendo essa discussão saudável, fomentando esse papo muito massa aqui da FBR. E eu acho que é isso. Agradecer, muito obrigado. Assistam, aproveitar que eu tô no canal do Ornelas, hein? Assistam os recaps e as prévias, porque o homem sabe muito do traçado, viu? Tem que acompanhar. Eu vou tatuar isso no meu braço, mano. O homem sabe muito do traçado. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer Felipe e Rafa o Felipe tinha feito isso ano passado e ele convidou a gente para participar dessa loucura, né? Quis dividir um pouco do ódio com a gente. Que ele Mas, vocês têm pouco hate. Queria agradecer de verdade todo mundo que acompanhou os 2 outros vídeos, que acompanha esse terceiro. É um projeto bem legal, que, como o Felipe falou, a gente tá aí no meio amador, onde a gente corre atrás para receber informação, às vezes a gente não recebe, a gente tem que trabalhar o que a gente tem. Errar faz parte, a gente erra pra caramba, toda semana a gente erra. A gente colocou que o Soldiers era candidato ao título, o Rex foi lá e ganhou deles nesse final de semana. Né? Então, isso acontece, né? Então, assim, queria agradecer muito. Apoiem da forma que vocês puderem apoiar, se não financeiramente, curte as paradas, compartilha, comenta, porque isso ajuda pra caramba. Se hoje o Rafa tá com a KG com ele lá, graças a Deus, é porque a galera tá acompanhando e tá fortalecendo. Inclusive, se você for jogador, usa o link do cupom FABR Highlights, 10% de desconto, todo o site da KG, hein? Caralho. Isso. Coloca, depois você me manda o link que eu vou colocar na descrição. Pode deixar. Entendeu? E assim, o FABR Highlights agora também tá com o grupo de membros, né, no YouTube, para quem quiser compartilhar. R$5. Eu fui o número 0. A gente tá aí trabalhando, a gente tá aí fazendo um pouco de tudo e mantendo essa comunidade aí mais unida possível, criando discussão, criando conteúdo. É isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.